Então veja bem, ângulo entre duas retas. É o que nós vamos estudar agora. Tá? Isso está lá no livro de vocês, aí na parte 3, né, na página 635. Então a figura ao lado mostra duas retas concorrentes L1 e L2. Está vendo aqui, ó, reta L1, reta L2, elas são concorrentes, elas se cruzam nesse ponto P. Ela falou que essas retas não são perpendiculares entre si, quer dizer, esse ângulo aqui, formado entre elas, não é 90 graus. Ok. E aqui na figura também tem, indiquei os seus coeficientes angulares, que eu vou chamar de M1, o coeficiente angular da reta 1, e M2, o coeficiente angular da reta L2. Repara o seguinte aqui, ó, α1 é o ângulo de inclinação dessa reta L1. Aí eu chamei a tangente α1 de M1, que é a inclinação. Lembra, a inclinação da reta é a tangente do ângulo. α2 é o ângulo de inclinação da reta L2. Então, o valor da inclinação dessa reta é a tangente de α2. Ok. E aí a inclinação da reta 1 é diferente da inclinação da reta 2. Até aí, beleza. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu quero primeiro deduzir de onde que vem a fórmula para descobrir o ângulo de inclinação entre duas retas. Tá? Para a gente deduzir essa fórmula, está feito no livro, não tem ninguém copiar, só presta atenção aqui, ó. Eu vou começar considerando esse triângulo aqui ABP. Tá vendo? Você tem um triângulo ABP, você tem dentro desse triângulo um ângulo θ, um ângulo α1, e externo a esse triângulo você tem esse ângulo α2. Eu vou começar aqui partindo do teorema do ângulo externo de qualquer triângulo. A gente fala que o ângulo externo, né, de um triângulo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Lembrando, o que é adjacente? Vizinho. Então você não pode pegar esse ângulo aqui não, porque esse ângulo aqui é vizinho ao α2. Então o α2 vai ser igual a θ mais α1. Então α2 é igual a θ mais α1. Beleza. Como eu quero descobrir esse ângulo θ, que é o ângulo entre essas duas retas, eu vou isolar o θ aqui. Vou passar o α1 lá para o outro lado. Então ficou que θ é igual a α2 menos α1. Beleza. Aí, agora, eu vou ter que aplicar aquelas relações, funções trigonométricas que vocês viram com a Dani ano passado. Eu vou usar a tangente. Eu vou aplicar tangente de um lado e tangente do outro. Por que tangente dos dois lados? Porque aí você não altera a igualdade. Tudo você faz um lado, você faz o outro, a igualdade continua sendo a mesma. Por que eu usei aqui a ideia da tangente? Está vendo que você tem uma diferença aqui de dois ângulos? A gente fala diferente de dois arcos. Tem uma fórmula lá que vocês encontram, lá que pode lembrar lá na parte 2, né, na página 347, no capítulo 14, você encontra essa definição, né, da tangente da diferença de dois arcos. E eu vou usar isso aqui, ó. Aqui na verdade a fórmula é isso aqui. Tá? Então desenvolvendo, tangente θ é igual. Aí, de acordo com essa fórmula, vai ficar tangente de α2 menos tangente de α1 sobre 1 mais tangente de α2 vezes tangente de α1. Eu estou considerando até aqui o momento, pessoal, que o α2 é maior que o α1. E pelo desenho aqui eu consigo perceber isso. O α2 é um ângulo obtuso, é maior que o α1, que é um ângulo agudo. Beleza? Continuando aí, olha. Acontece que se meu α2 for um ângulo menor que o α1, eu vou ter a seguinte situação aqui, ó, que o θ é α1 menos α2, e essa expressão aqui vai dar um valor negativo, né? Então, logo, a expressão obtida para a tangente θ seria o oposto daquela que a gente tinha obtido anteriormente. Para resolver o meu problema, o que eu faço? Para aquela fórmula lá, eu acrescento a ideia do módulo aqui, porque o módulo faz o resultado. O sinal dele que for, vai manter no final das contas lá positivo, né, que é o valor absoluto e tal. Então a tangente de α vai ficar o m2, eu já estou substituindo lá no lugar da tangente de α2, menos m1, que eu estou substituindo no lugar da tangente de α1, sobre 1 mais m2 vezes m1. Essa é a fórmula que eu vou usar para toda vez que eu tiver que calcular o ângulo entre duas retas. Ok? Beleza. Só que eu tenho um caso particular. Né? Observação. Quando uma das retas, vamos supor que eu quero calcular o ângulo entre a reta L1 e L2. Só que essa reta L2, está vendo que ela é perpendicular ao eixo X? Então, quando uma das retas for vertical ou perpendicular a um dos eixos, você não vai poder trabalhar com essa fórmula. Por quê? Não tem como você calcular a tangente de 90, essa tangente não é definida. Aí a gente vai fazer a seguinte forma.
eu vou trabalhar com essa fórmula aqui na estrutura mais reduzida, onde a tangente, essa tangente aqui do ângulo θ vai ser igual a 1 sobre M1. O que vai ser M1? A inclinação da outra reta, porque você não tem como calcular a inclinação de uma reta que é perpendicular a um eixo, porque a tangente 90 não é definida, não existe, tá bom? Comentando aí sobre a distância entre ponto e reta. Toda vez, gente, que eu quero calcular a distância de um ponto até uma reta, sempre essa distância eu tomo ela em linha reta. Então, sempre vai ser a menor distância. Porque, veja bem, você pode calcular essa distância desse ponto P a essa reta de várias formas. Vamos supor que isso aqui fosse... vamos supor que fosse uma pessoa, que fosse uma rua e que eu tivesse várias ruas. Várias possibilidades de sair daqui e chegar nessa rua aqui, R. Eu teria esse caminho reto, eu teria aqui, eu teria aqui, eu teria aqui, eu teria aqui, eu teria aqui e por aí vai. Qual que é o caminho mais curto? É óbvio que é a linha reta. Então, sempre que você vai calcular a distância de um ponto a uma reta, sempre essa distância é linha reta, sempre essa distância é na perpendicular. Tá? E aí, para a gente calcular essa distância desse ponto P à reta R, existe uma fórmula que eu vou mostrar aqui, olha. Tá? Essa fórmula, veja bem, gente, distância do ponto P à reta R. A fórmula é módulo de AXP mais BYP mais C sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Aqui tem uma dica para ajudar a gente a gravar essa fórmula. Observa um detalhe aqui, gente, ó. Tá vendo que você tem aqui dentro AXP mais BYP mais C? Isso aqui, na verdade, é a equação da reta, tá vendo? Só que eu estou trocando esse X e esse Y pelo valor do X e do Y do ponto. Então vai ficar o A lá da reta vezes o X do ponto, o B lá da reta vezes o Y do ponto e o C. Então, na verdade, aqui no numerador da fórmula, você pega a equação da reta, a equação que a reta tiver. Tá? E lá no denominador, repara aqui, ó, você tem A ao quadrado mais B ao quadrado. No denominador, olha, esse A e esse B são os coeficientes aqui da reta que acompanha X e que acompanha Y. Pronto. Então é fácil de gravar essa fórmula aí de distância de ponto à reta. Tá ok? Aí, pessoal, eu vou resolver agora alguns exemplos aí do livro. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Não há necessidade de cópia. Só quero que você preste bastante atenção. Vá pausando o vídeo, se for o caso, para que você consiga acompanhar aí. Tá bom? Bom estudo para vocês. Então, a questão 1, ele quer saber qual que é o ângulo, né, que tem entre essas retas. E ele fala que esse ângulo é um ângulo agudo. Então, para a gente descobrir o ângulo entre retas, vou trabalhar com essa forma da tangente. Né? Então, tangente θ, aí é um módulo de M2 menos M1 sobre 1 mais M2 vezes M1. Lembrando que M1 e M2 são as inclinações das retas. Tanto faz que eu vou chamar de M1 e de M2, tá? Vou chamar aqui então de primeira reta. Então a reta primeira aí vai ser essa 2x menos y mais 1 igual a 0. Lembrando que para descobrir a inclinação da reta você tem que escrever na forma reduzida. Eu vou mandar o y para cá, ó. Então vai ficar y igual a 2x mais 1. Então, quem que é a inclinação dessa primeira reta? Então, 2. A inclinação que acompanha o x. Vou fazer a mesma coisa com essa reta aqui, que eu vou chamar de reta 2. Vou isolar o y, escrever na forma reduzida. Passo o 3x e o menos 2 para o outro lado, vai ficar menos 3x mais 2. Quem que é a inclinação dessa reta? Inclinação, ó, M2 vai ser menos 3. Beleza, eu tenho o valor de M1 de M2, eu vou trabalhar agora com a fórmula. Então, tangente de θ igual M2 menos M1. M2 é menos 3. Menos M1 vai ficar menos 3, menos 2. Sobre 1 mais M2 vezes M1. M2 é menos 3, M1 é 2. Então, menos 3 vezes 2. Então, tangente de θ igual. Aqui você tem menos 5 sobre, embaixo, menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 mais 1 dá menos 5.
Menos 5 que divide por menos 5 dá 1. Então, tangente de θ é igual ao módulo de 1. A mesma coisa que falar que a tangente de θ é 1. Aí, provavelmente, quando acontecer isso, eu vou ter um ângulo notável. Ou vai ser 30, vai ser 45, ou vai ser 60, porque não me deu no enunciado tangente de nenhum outro ângulo. Então, eu vou pensar, qual é o ângulo cuja tangente é 1? É o 45 graus. Então, beleza. Então, já descobri o ângulo entre essas retas. Então, o ângulo entre essas retas vai ser 45 graus. Então, essa aí é a letra A. Essa letra B, eu quero saber qual que é o ângulo entre essas duas retas. Observa um negócio aqui. Essa reta aqui só tem x menos 5 igual a zero, é a equação dela. Essa reta é aquela situação que você tem assim, ó, uma reta perpendicular ao eixo x, passando pelo 5. Então, a gente já viu que quando tem situação, né, de uma das retas, que você quiser calcular o ângulo, né, uma das retas for perpendicular a um dos eixos, ou ao eixo x ou ao eixo y, você tem um caso especial para calcular a tangente, que você faz. Tangente de θ é igual ao módulo de 1 sobre m1. Quer dizer, você só pega a inclinação de uma reta. Por quê? Essa reta aqui não tem inclinação. Então, eu não vou nem mexer com essa. Eu vou mexer só com a de cima. Escrever na forma reduzida, isolar o y, e eu vou ter a inclinação da reta. Tá? Então, aqui, mandando o y para cá, vai ficar y igual a raiz de 3x mais 2. Então, qual que é a inclinação aqui que eu vou chamar de M1? Raiz de 3. Beleza. Achei a inclinação, vamos calcular a tangente. Tangente de θ igual a módulo de 1 sobre M1. 1 sobre raiz de 3. Não pode ficar raiz no denominador. Racionaliza. Multiplica em cima e embaixo pela raiz de 3. Então, vai ficar módulo 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Resolvendo a questão do módulo, fica que a tangente de θ é igual a raiz de 3 sobre 3. Aí eu vou pensar, qual que é o ângulo, como eu disse lá no anterior, notável, né, que possui como tangente raiz de 3 sobre 3. A gente já sabe que é o 30 graus. Então, θ é 30 graus. O ângulo entre essas duas retas. Então, na letra C é a mesma coisa. Então, vamos chamar aqui de reta 1. Essa primeira reta, vou escrever na forma reduzida, vou mandar o y para o outro lado. Vai ficar y igual a 2x mais 5. Aí, a inclinação da reta 1 é 2. A segunda reta, escrever na forma reduzida, vou mandar o x e o 9 para o outro lado. Vai ficar 2y igual a x mais 9. Aí, x não, menos x, né? Mudou o sinal do x. Passo 2 dividindo. Vai ficar menos x sobre 2, ou menos 1 meio vx, mais 9 meios. A inclinação dessa reta, que vou chamar de reta 2, é menos 1 meio. Aqui eu quero chamar a atenção para um negócio. Observe essas inclinações. Uma é 2, a outra é menos 1 meio. Se eu pegar a inclinação de uma e multiplicar pela inclinação da outra, vai dar menos 1. Isso significa que essas duas retas elas são perpendiculares. Então, já sei que o ângulo entre elas é 90 graus. Mas vamos supor que eu não tivesse observado isso. Desenvolve o cálculo. Então, vai lá. Tangente de θ igual. Aí vai ficar m2 menos 1 meio menos m1 menos 2 sobre 1 mais m2 menos 1 meio vezes o m1, 2. Desenvolvendo isso aqui, vai ficar tangente de θ igual. Aqui tem que fazer MMC. Eu vou fazer bem direto aqui, para a gente ganhar tempo. Ó. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 juntando com menos 1 dá menos 5 meios. Dividido 1. Menos 1 meio vezes 2 fica menos 2 sobre 2. E menos 2 sobre 2 é menos 1.
Observa um detalhe aqui. Quando eu for resolver isso, vai ficar módulo de menos 5 meios dividido por 0. Essa divisão aqui, ela não é definida. Por que ela não é definida? Quer dizer, não tem como resolver isso aqui. Tá? Quando acontece isso, é porque o ângulo de inclinação entre as retas é 90 graus. Por quê? Porque não existe tangente de 90. Tá? Aí quer dizer, então, se eu não tivesse percebido que as retas são perpendiculares aqui no início, pelo fato da inclinação de uma vezes a inclinação da outra dá menos 1. Se eu não tivesse percebido isso, você desenvolveu a fórmula, chegou numa situação dessa, onde o denominador dá zero, quer dizer que esse ângulo entre as retas é igual a 90 graus. Tá bom? Então ele quer saber qual que é a reta que passa pelo ponto 2 e 3 e que forma um ângulo de 45 graus com essa reta S. Ok? Então o que eu vou fazer primeiro? Vamos descobrir a inclinação dessa reta S, porque eu vou precisar para descobrir lá qual que é a inclinação da reta 2/3, da reta que passa por 2 e por 3. Tá? Então aí vamos lá. Então vou isolar aqui o 2y, passei para cá, vai ficar 2y igual a 3x mais 1. Pego o 2 e passo dividindo, vai ficar 3 meios de x mais meio. Então já sei a inclinação da reta S, que é igual a 3 meios. Quando eu for trabalhar com a fórmula da tangente, essa inclinação aqui dessa reta S, 3 meios, eu posso substituir ou no lugar do M2 ou no lugar do M1. Tanto faz. Eu vou colocar no lugar do M2. Então vai ficar tangente de 45 igual. Então 3 meios menos, em vez de chamar de M1, vou chamar só de M. A mesma coisa. Sobre 1 mais o M2 aqui, eu estou chamando de 3 meios. Então 3 meios vezes M vai ficar 3M sobre 2, né? Ou 3 meios de M. Tanto faz. Agora vamos desenvolver isso aqui. Então desenvolvendo aqui, tangente de 45 é 1, igual. Vou fazer MMC aqui já direto, ó. 2 vezes menos M dá menos 2M com 3, né? Vai ficar 3 menos 2M dividido por 2. Ó, eu fiz 2 vezes menos M menos 2M, somando com 3. Tá? Então 3 menos 2M sobre 2. Embaixo a mesma coisa, ó. 2 vezes 1 dá 2. Mais 3M. Isso tudo sobre 2. Beleza. O que a gente tem aqui? Ó, uma divisão de frações, tá vendo? Vou resolver essa divisão. Então, vou conservar a primeira. Vou escrever o módulo primeiro aqui, tá? Como isso aqui é uma igualdade, tanto faz. Eu posso trocar aqui a ordem. Então, vou escrever primeiro o módulo. Então, vai ficar, conserva a primeira, 3 menos 2m sobre 2, multiplica pelo inverso da segunda, 2, sobre 2 mais 3m. Isso é igual a 1. Quando eu simplificar aqui, vai ficar que o módulo de 3 menos 2m sobre 2 mais 3m é igual a 1, ok? Então, continuando, vamos resolver agora esse módulo. Para resolver esse módulo, eu quero chamar a atenção como é que a gente faz a equação modular. Então, olha aqui, ó. Quando eu tenho assim, ó, módulo de x é igual a 1. Para resolver isso, eu posso entender que esse x é o próprio 1, porque o módulo de 1 é 1, ou esse x ele também pode ser menos 1. Tá? Porque o módulo de menos 1 dá 1 e o módulo de 1 dá 1. Então, eu vou usar essa ideia para poder resolver. Quem que eu estou pensando aqui como x? Tudo. Então, primeiro eu vou igualar tudo a 1. Então, 3 menos 2m sobre 2 mais 3m igual a 1. Isso aqui é 1 sobre 1, multiplica cruzado, vai ficar 2 mais 3m é igual a 3 menos 2m. Vamos resolver isso, né? Passar para cá vai ficar positivo, passar para cá vai ficar negativo. Então 3m com 2m, 5m. 3 menos 2, 1. Então a inclinação é 1/5. Então eu já achei uma possibilidade de inclinação da reta. Vamos fazer a outra. Então esse pedaço que eu já fiz, agora eu vou fazer esse. Quem que eu estou pensando no x? Tudo que está aqui dentro.
Então, 3 menos 2m sobre 2 mais 3m é igual a menos 1. Vou fazer agora o pedaço de cá. Ó. Quem que eu estou pensando no x? Ó, o x é isso aqui tudo. Então, copiei aqui. Igual a menos 1. Aqui também é sobre 1. Multiplica cruzado. Então, vai ficar 3 menos 2m é igual 2 vezes menos 1 dá menos 2. 3m vezes menos 1 dá menos 3m. Vamos resolver isso, né? Aí vai passar para cá. Ó. Vai ficar menos 2m somando com 3m. Vai ficar m. Igual, esse 3 está positivo, vem para cá negativo, menos 2 com menos 3 dá menos 5. Achei a outra possibilidade de inclinação. As inclinações, lógico que eu vou ter duas equações de reta, então vamos lá fazer. Então vou jogar na equação fundamental, né? Eu tenho inclinação, eu tenho ponto, então vamos substituir. Y menos o y do ponto, o y menos 3 igual a inclinação 1/5 que multiplica x menos o x do ponto. Então, resolvendo, vai ficar y menos 3 igual 1/5 vezes x é x sobre 5, ou 1/5 de x. 1/5 vezes menos 2 é menos 2/5. Fazendo MMC aqui, ó, para poder a gente resolver a situação do denominador, vai ficar 5. 5 por 1, 5 vezes y, 5y, menos 5 por 1, 5 vezes 3, 15, igual 5 por 5, 1 vezes x, menos 5 por 5, 1 vezes 2, 2. Cancela o denominador. Aí vou escrever essa equação na forma geral. Vou trazer todo mundo para cá ou mandar esse povo para lá. Tanto faz. Como o x aqui está positivo, eu vou mandar esse 5y e o menos 15 para o outro lado. Então vai ficar x, 5y vai ficar menos 5y lá do outro lado. O menos 15 vai como mais 15, subtraiu de 2, 13. Igual a zero. Então, essa é uma das opções de equação da reta. Agora vamos achar outra. Então, a outra opção de inclinação que eu achei foi menos 5, então vamos lá. Y menos 3 igual a inclinação, que é menos 5, vezes x menos 2. Então, desenvolvendo. Y menos 3 igual menos 5 vezes x menos 5x, menos 5 vezes menos 2 mais 10. Vamos escrever a equação na forma geral. Vou trazer todo mundo agora para cá. Só para o x ficar positivo, mas tanto faz. Tá? Para onde o importante é igual a zero. Então vai ficar 5x mais y. O 10 está positivo, vai vir negativo. Menos 13 igual a zero. Tá, aí eu achei a opção da outra reta. Né? Lá no desenho do livro, você tem mostrando essas duas retas. E aonde que está o ângulo de 45 graus com a reta S. Tá bom?